Vi as Marvels finalmente e não é o filme que eu esperava. Diferente até do filme que alguns trailers faziam parecer. E eu acho que isso foi muito bom. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e essa é a minha análise e nota de Capitã Marvel. O primeiro filme da Capitã bateu 1 bilhão, quebrou recordes e fez história, mas os tempos eram outros. Foi um filme pré-Vingadores Ultimato e parece que a Marvel Studios entendeu isso, tanto que a abordagem para esse aqui é bem diferente. No meio da expectativa cética de muita gente, que dá para ser sentido no número de pré-venda de ingressos e na projeção para a bilheteria desse filme, eu preciso fazer uma pergunta: será que essa baixa expectativa foi bom pro filme ou acabou sendo condizente com o que ele é? Nessa minha análise e nota eu vou dar a minha opinião honesta e imparcial sobre o filme, daquele jeito que vocês já estão acostumados, abordando primeiro as coisas boas, as coisas ruins e depois a gente parte para as notas de vários aspectos dele. A primeira cena do filme já faz uma conexão direta com a série da Miss Marvel, que já faz pensar que é crucial assistir uma série do Disney Plus para assistir esse filme aqui. Mas a verdade é que não necessariamente. As Marvels foi capaz de explicar o básico para introduzir a Kamala Khan e a Monica Rambeau para que elas funcionassem nessa história. E aí fica a critério do fã que por acaso não assistiu as séries, de se tiver interesse assistir elas ou não. Mas eu sinceramente acho que quem não assistiu as séries do Disney Plus, especificamente WandaVision e a série da Miss Marvel, não vai ficar perdido na história desse filme aqui. Até porque no próprio universo cinematográfico da Marvel já tivemos histórias de outros heróis que foram apresentados com superpoderes já, como é o caso do próprio Homem-Aranha. Então em As Marvels fica uma situação similar. Mas a Kamala Khan, Miss Marvel, aparece e quando aparece, rouba a tela inteira. Aquela menina Iman Vellani é absurdamente carismática. Quem assistiu a série do Disney Plus, acompanhou os vídeos aqui comigo, onde eu fiz os desmontados dos episódios, até os que a gente não curtiu tanto, viu que ela, como atriz e como personagem, é uma pérola desse universo cinematográfico da Marvel. E a primeira aparição dela remete aos primeiros episódios da série que foram incríveis lá. Quem assistiu vai pegar as referências. E isso só mostra como ela é uma personagem que, apesar de nova, já tem uma identidade bem forte. E ela ganha muito destaque quando tá na tela com a Capitã Marvel, por exemplo. Porque a Kamala é fã da Capitã e tem um carisma incrível para criar até umas cenas cômicas nesses momentos. Todo o início do filme, onde é apresentada a dinâmica dos poderes da Monica Rambeau, Capitã Marvel e Miss Marvel, é muito dinâmico. Só elas trocando de lugar, usando os poderes, uma confusão acontecendo. Isso dá uma fisicalidade no filme, que mesmo sendo filmes de ação, vários outros filmes da Marvel não tem. E aliás, eleva esse filme em termos de comédia, viu? E essa comédia não fica só nas piadinhas, como era em vários filmes anteriores da Marvel. Uma tiradinha inteligente, coisa do tipo. Não, a comédia tá muito em coreografias, em reações, principalmente da Kamala, em situações. É um novo tipo de comédia sendo apresentado no universo cinematográfico da Marvel. Eu acho, sinceramente, que tão bem sucedido quanto foi lá em Thor Ragnarok. Muita gente pode discordar disso, mas em termos de comédia, esse filme chega a fazer algumas coisas absurdas. A gente vai falar disso. Tem um artifício que é usado para conectar as três personagens, não só em termos de poderes, mas também em termos de memórias, para elas saberem as mesmas coisas, que é remanescente do primeiro filme e já é uma pista de como esse filme repete algumas coisas lá do primeiro. E aí eu vou falar uma coisa que talvez muita gente concorde, que é como se esse filme melhorasse várias coisas que foram experimentadas lá no primeiro. No fim, para essa personagem, esse filme é uma grande jornada de redenção por um erro que ela cometeu no passado. Porém, também parece uma jornada de redenção pelos erros do primeiro filme da Capitã Marvel, como por exemplo, não ter conseguido mostrar ela usando os poderes de forma intrigante, não ter sido capaz de mostrar de fato como era a relação da Carol Danvers com a Monica e a Maria Rambeau, para elas se considerarem uma família, a ponto da Monica chamar ela de tia, ou até mesmo não ter conseguido tratar da incapacidade que a Carol Danvers tem de trabalhar em equipe. Esse filme soube lidar com todas essas questões muito melhor. Eu acho que isso se deve bastante a ela dividir o protagonismo com a Monica e a Kamala. Em outras palavras, a relação da Monica e da Carol nesse filme é boa e o carisma da Kamala Khan chega para dar um tempero incrível. Eu também não me lembro qual foi a última vez que eu vi um filme da Marvel ser tão quadrinhos
quanto esse. Tanto na origem dos braceletes, que é um que a Kamala usa, outro da vilã, quanto a questão dos pontos de salto, a inteligência suprema dos Kree, a estação espacial da Sabre, o planeta musical e até o que a Carol Danvers faz no final. Tudo são coisas diretamente dos quadrinhos, um pouco adaptadas, logicamente, mas que dão um ar aventuresco para essa história, que é diferente de muitas coisas que a Marvel fez recentemente. Aliás, eu preciso falar um pouco melhor dessas coisas, porque a Sabre, aquela agência espacial como sucessora da SHIELD, pareceu muito importante nesse filme, a ponto de monitorar o universo. É como se discretamente o planeta Terra, dentro do universo Marvel, estivesse dando um passo além, sem fazer grande caso disso. O planeta musical, por onde as protagonistas passam no momento do filme, doido. Eu acho que vai ter gente que vai odiar, gente que vai amar. Eu gostei da experimentação dentro da Marvel. Nunca vimos coisa parecida. E os Flerkens mais presentes na história são uma coisa que estava faltando desde o primeiro filme, pra falar a verdade. Sou 100% a favor de ter mais gatos, ainda mais quando eles têm um papel tão importante pra trama. E só outra coisa, tem um lance relacionado a um buraco negro que aparece visualmente apenas em um momentinho, tá? No final, que se conecta com uma teoria que eu falei aqui nos vídeos desmontando episódios de Loki e eu falei também em vídeos curtos nas minhas redes sociais. Então vale a pena se inscrever e me acompanhar, porque nas minhas hipóteses, onde eu junto os pontos, assim, os indícios que as séries e as produções da Marvel nos entregam, a gente tá chegando a alguma verdade sobre esse multiverso deles, hein? Mas agora vamos para as coisas ruins. Nem tudo foi alegria nesse filme. Para quem não sabe, as Marvel seria uma sequência de 4 projetos do estúdio. O primeiro filme da Capitã Marvel, a série Miss Marvel, a série WandaVision, que foi onde introduziu a Monica Rambeau com superpoderes, e uma outra série chamada Invasão Secreta, que pelo seu desfecho deixou muitos de nós decepcionados. E assistindo esse filme, nós conseguimos identificar uma outra conexãozinha com o que aconteceu em Invasão Secreta. Entretanto, no grande esquema das coisas, o filme reforça o quanto a série Invasão Secreta e aquela trama toda com os Skrulls na Terra foi irrelevante. Isso não é um problema do filme em si, mas reforça um problema de falta de conectividade dentro da Marvel. Porque logo na primeira metade do filme já é apresentada uma solução para os Skrulls que poderia ter sido aplicada lá na série Invasão Secreta e teria resolvido tudo. Mas tudo bem, vamos falar de As Marvels em si. A história não é a mais complexa que você vai ver no universo cinematográfico. Pelo contrário, é bem simples. É uma coisa que é o grande problema desse filme e prejudica inclusive a coerência da história, é a vilã. Infelizmente, essa entra pro hall dos vilões da Marvel Studios, que tem pouquíssimo, se não nenhum carisma. O plano dela é absurdamente infantil, como se na casa dela tivesse faltando uma coisa e ela saísse pelo universo buscando água daqui, outro recurso dali. Isso inclusive tá dito nos trailers, mas não fica nada mais complexo ou inteligente que isso. Se o carisma da Kamala e a interação das protagonistas não fosse tão divertido de assistir, esse problema poderia até estragar o filme. Felizmente não chega a acontecer. Depois, ao fim da história, eu me esbarro em um monte de solução um pouco gratuita. É preciso que as personagens façam determinada coisa para que o filme termine de certa forma. E não é explicado muito bem por que essa coisa funciona desse jeito. Por que personagem X se prejudica fazendo isso, o personagem Y não? Por que outra personagem precisa ir embora? As únicas respostas que eu consegui interpretar do roteiro é porque sim. Isso levou para um encerramento do filme que foi muito legal, envolvendo Kamala Khan e outros personagens, e também a uma pós-créditos muito incrível. Tenho certeza que muita gente vai pirar, mas pra mim, infelizmente, não fez muito sentido. Personagens nota 6 e Kamala Khan, coadjuvantes e outros personagens carregando essa nota nas costas. Ambientação 6. É um filme da Marvel que passa por vários planetas, mas a gente passa pouquíssimo neles e acaba que parecem alguns cenários genéricos que poderiam já ter aparecido em Guardiões da Galáxia, por exemplo, e a gente nem teria notado. Ação 7. A forma como foi usada a troca de lugar entre as protagonistas foi incrível nas cenas de ação. Por isso mesmo, muitas vezes sendo batalhas de rajada de energia, acho que teve uma ótima coreografia e essa nota talvez seja até pra baixo, viu? Comédia 8. Eu acho que é aí que esse filme brilha, viu? Até os personagens coadjuvantes ajudam muito como escadas para momentos cômicos, assim. Nossa, a família da Kamala, que eu nem mencionei, fazem ótimos momentos de constrangimento, assim. Drama 6. É uma progressão natural do que aconteceu com a Carol Danvers no primeiro filme, mas acho que foi bem desenvolvido. 6 é uma nota boa, tá?
5 é metade na média, 6 é bom e por aí vai. Só explicando. Visuais, 7. É um filme da Marvel. Tem alto orçamento para efeitos visuais, então não tem como ser diferente, mas infelizmente não é um dos filmes com o visual mais exuberante, longe disso até. História, infelizmente, aqui é 4, até muito prejudicada pela vilã, que é a grande motivadora de tudo que tá acontecendo. Mas o final é um 7. Apesar de tudo, a forma como o filme deixa as coisas é muito divertida. Levando tudo isso em consideração, uma nota que eu daria por diversão para recomendar esse filme seria uma 7. Acho que vale a pena, principalmente se você gosta de algumas dessas personagens, acho que você pode se surpreender positivamente. Agora, uma nota mais crítica, sendo mais rígido com os detalhes, eu acho que seria 6. Já assistiu? Vai assistir? Comenta aqui o que você achou. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.